Vocês conseguem avaliar quantas vezes a gente pensa em consumo por dia? Quantos estímulos a gente recebe por dia para consumir? Às vezes a gente liga a consumo, a comprar coisas, a ir numa loja e comprar, sair de lá com sacolas. Mas a gente consome o tempo todo. Quando a gente traz questionamentos sobre nosso consumo, a gente acaba caindo numa transformação social. Toda vez que eu trago essa pauta sobre consumo, consumismo, seja aqui no canal, seja no Instagram ou na vida offline, eu recebo feedbacks de que a gente precisa conversar sobre isso. As pessoas querem conversar sobre isso. O consumidor está entendendo um pouco mais do seu papel em toda essa engrenagem do consumo e ele quer entender por que ele consome, do jeito que ele consome, o que ele consome. Eu comecei a estudar o consumo com o viés da moda sustentável, porque eu comecei a me questionar se adiantava a gente achar meios de produção mais sustentáveis se a gente continuasse consumindo da mesma maneira. Porque a maneira com que a gente consome é frenética. A gente hoje tem um modo de consumo, uma velocidade de consumo muito grande. A gente consome muitas coisas numa velocidade muito pequena. E aí eu fui começar a entender por que a gente consumia do jeito que a gente consumia. Como que a sociedade foi se modificando até a gente chegar no momento em que a gente está hoje como sociedade de consumo, com essa cultura do consumo tão enraizada e tão forte, tão presente. E aí eu senti falta de materiais que levantem essa questão diretamente para o consumidor. Sabe? Por que a gente consome do jeito que a gente consome? A gente sabe o nosso papel mesmo dessa engrenagem toda, a gente entende como a gente é um ator principal de tudo isso, o poder que o consumidor tem e do porquê que a gente consome, por que a gente não questiona tudo isso, por que a gente continua consumindo nessa velocidade. E aí, pra gente entender tudo isso, é muito importante a gente entender que a gente vive numa sociedade capitalista e que o consumo é a principal atividade para tudo isso girar, e consumo de bens, consumo de serviços, consumo de experiências, e que é importante também da gente entender que tudo isso são coisas que a gente consome, porque senão a gente fala, ai não, eu não sou consumista, eu nem compro tanta roupa, ou eu nem compro tanto aquilo, mas a gente não para pra olhar o todo que a gente consome, porque a gente não é estimulado a questionar sobre tudo isso que a gente consome. E quando a gente conversa sobre ser consumista e sobre consumir muito e por que a gente consome tanto, como que a gente conseguiria mudar esses hábitos, a gente sempre vem com uma conversa, uma abordagem mais financeira, mais do tipo como gastar menos, como economizar, mudar hábitos de consumo, que são hábitos que a gente adquiriu a vida inteira. É muito difícil pra gente tratar como se fosse algo muito fácil de fazer. Como se fosse uma conta de 30% você pega e guarda, 70%, sabe assim? A gente não para pra pensar no consumismo e no consumo como pauta pra nossa saúde mental, como pauta pra um dos valores principais da nossa sociedade atual, que faz com que a gente fique doente, faz com que a gente fique ansioso. Mas essas abordagens são pouco eficazes, inclusive, porque elas não tocam a fundo, elas não fazem a gente refletir sobre o nosso consumo, o nosso papel como consumidor, a nossa história como consumidor, porque a gente não nasce consumidor, mas a gente se torna consumidor muito cedo. Se a gente começar a pensar na nossa história como indivíduo, na nossa infância, por exemplo, o que a gente queria muito ter, por que a gente queria muito ter, o quão consumista a gente já era, o quanto mais a gente queria de coisas, a gente queria acumular muitas coisas, a gente queria ter muitas coisas, a gente é uma sociedade que quer ter muito, é uma sociedade de excesso, então a gente sempre foi estimulado a consumir, mas pouco estimulado a pensar nisso, entende? É muito foda quando a gente para pra pensar que é um dos principais pilares da nossa sociedade que a gente pouco conversa sobre. Enfim, o consumismo tá deixando a nossa sociedade bem doente. Bem doente. Filmes, documentários, reportagens mostram isso pra gente, mas a gente pouco fala sobre isso. A gente pouco fala porque a gente é uma sociedade do consumo. E o sistema tem medo de a gente começar a se questionar e começar a se perguntar, então esse é o melhor sistema pra gente viver? Porque é aí que essa conversa chega.
entende? O nosso modo de consumir afeta diretamente o jeito que a gente vive. Afeta a nossa maneira de trabalhar, afeta a nossa maneira de conviver com as pessoas, afeta a maneira como a gente enxerga o mundo. Então, essa pauta de consumismo e de consumo é muito importante justamente pra gente se questionar quanto sociedade. É muito doido quanto a gente se coloca do outro é consumista e eu consumo. Eu consumo algumas coisas, mas o outro é consumista. A gente nunca se coloca como consumista. Só que a gente vive numa sociedade que preza tanto o consumo, estimula tanto o consumo, que ser consumista pra gente já é normal. Esse é o X da questão. Se a gente é principal ator em tudo isso, se a gente tem uma participação gigante nessa engrenagem do consumo como consumidores, por que a gente não é convidado para esse tipo de conversa? Por que as pessoas não conversam? Por que as marcas não conversam sobre isso com a gente? Por que a mídia não aborda esse tipo de tema? Por que a gente não conversa sobre a questão de consumir, como que a sociedade consome, a que ponto chegamos no nosso consumismo, sabe? A gente precisa tratar o nosso consumo como essa parte que precisa ser curada. E nós como indivíduo e nós como sociedade. A gente precisa sim achar novas maneiras de consumir. A gente precisa sim criar novos hábitos de consumo. Mas antes de tudo a gente precisa olhar pra gente e falar: a gente é consumista. A gente consome sem precisar, a gente consome sem ter necessidade nenhuma, algumas coisas. E eu digo, a sociedade não... Tem muita gente que não tem como ser consumista porque tá em situação de miséria, mas eu tô falando quem tem a possibilidade de. Quem tem meios pra isso. Entende? Gente, iniciar essa conversa tem sido uma das principais questões pra mim, porque eu quero que vocês entendam o quanto a gente consome a gente como ser humano. Você entende? O quanto consumir coisas, consumir bens, faz a gente não olhar para questões mais importantes. Por isso que nesse vídeo eu quis trazer a importância da gente conversar sobre consumo e consumismo. Eu quis mostrar para vocês o quanto a gente conversa pouco de um assunto que é o centro da nossa sociedade. Consumo é o centro de tudo hoje em dia. Tanto que é de um dos assuntos mais falados agora, que a gente não tá consumindo tanto. Gente, esse foi um dos vídeos mais difíceis de fazer aqui pro canal. Porque é um assunto que eu tenho estudado bastante, eu tenho tido muito cuidado pra falar sobre ele. Abordar ele não é fácil, principalmente porque você mistura informações da sua vida pessoal, do que você estudou. Eu acabo entrando como consumidora, como mercado, entende? São tantos caminhos que eu falei, gente, quem tá falando aqui? Então, é isso. Essa conversa foi aberta, então quem tiver alguma coisa pra acrescentar, alguma pauta pra levantar, algo que vocês achem pertinente a gente conversar aqui, vocês me mandem. E é isso. Espero que vocês tenham entendido.